Bom dia. Está muito calor, não tá? Mas muita alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã, poder compartilhar as cartas que nós estamos olhando durante esse mês de janeiro. E se você ainda não assistiu, você pode assistir no YouTube da Cross Church, está tudo disponível lá. E hoje a gente vai olhar uma das cartas que eu vou falar uma coisa para vocês que tem mexido muito com o meu coração, me transformado, me desafiado também. Mas antes de a gente ler a passagem, eu gostaria de contar algumas coisas que aconteceu comigo durante o ano passado. Eu estava aqui na igreja e a igreja começou esse processo de obras aqui dentro. E eu chegava aqui, via poeiras em todos os lugares, em cima do palco, e isso me deixava frustrado, me deixava com raiva, porque eu queria usar o espaço que nós tínhamos, mas não podia porque tinha poeira para todos os lugares e estava tampado de poeira aqui. Só que foi nesse tempo eu aprendi uma coisa. Quando Deus me ensinou a não olhar para fora, mas olhar para dentro da gente. Olhar para dentro de cada um de nós. E até que um dia eu fui falar com o pessoal da obra para ver se eles diminuíam a poeira, mas não adiantou nada, porque a obra tinha que continuar, a poeira tinha que continuar, mas foi ali que eu aprendi uma coisa, a não olhar para fora, mas olhar para dentro de mim. E talvez você já tenha passado por uma situação assim na sua vida, que tinha te deixado frustrado, chateado, bolado. Mas a carta que nós veremos hoje é uma carta que não foi escrita por Paulo, nem por João, mas por Jesus Cristo. E ele fala sobre uma igreja em Efésios, que a gente vai ler logo mais, mas era uma igreja bem conhecida. Uma igreja que não era fraca nem descomprometida. Pelo contrário, era madura, ativa, fiel à verdade. Efésios era uma cidade muito importante naquele período, porque era como se essa igreja fosse no porto da cidade. E essa cidade, as pessoas que chegavam poderiam receber essa mensagem de Jesus e compartilhar para todos os outros lugares naquela época. Mas a igreja sofria muitos desafios espirituais também. Aquela igreja, ela cresceu com uma visão muito clara, que era glorificar a Jesus Cristo. E glorificar a Deus. E permanecer firme na verdade e viver um amor visível por Jesus Cristo. Eles trabalhavam duro, perseveravam, guardavam a sã doutrina, mas com o tempo, algo essencial começou a esfriar. Por isso, essa carta que nós vamos ler hoje, ela não começa com acusações de Jesus. Começa com um olhar cuidadoso de Jesus, que anda entre as igrejas e ama o seu povo. Vamos juntos ver e ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ao abrirmos nossa Bíblia em Apocalipse, vai passar na tela, pense como está hoje o nosso coração diante de Jesus. Eu vou abrir aqui. Se você tiver uma Bíblia, você pode também acompanhar, que está na tela. Ao anjo da igreja em Efésios escrevo: Eis aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que vocês não toleram homens mais, que pôs à prova os que diz apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você
abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticavam no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor é o que fala com a gente. O Senhor vê, o Senhor sente, e o Senhor vem até nós. Ajuda-nos a entender cada palavra que sai dessa Bíblia, que nós lemos, dessa passagem. Ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer para nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Antes de Jesus corrigir a igreja de Efésios, ele deixa claro quem ele é e por que a igreja existe. Para entender o problema, precisamos primeiro lembrar o propósito. Eu separei aqui uma bola. Essa bola aqui, a pessoa que criou, eu não sei exatamente, mas essa bola aqui, ela tem um propósito. O propósito dela é central para os campeonatos que existem de futebol. Ela tem um propósito de fazer gols em cima do Fluminense, desculpa, Vitor, em cima do Vasco, em cima do Botafogo. Mas se essa bola perder o propósito dela e ela ficar no canto, ela perde o valor dela. Ela perde a essência para que ela foi criada, que é para fazer gols, fazer a parte dela na vida de qualquer jogador de futebol, de qualquer estrela do futebol. E a pergunta para nós é: e a igreja? Qual é o propósito da igreja? A Bíblia, ela deixa muito claro que a igreja tem um propósito de glorificar a Deus. Quando a igreja esquece isso, ela pode continuar bonita, pode continuar organizada, ativa, mas deixa de cumprir o seu verdadeiro propósito. O destino sempre da igreja é glorificar a Deus no meio da sociedade. Mas com o tempo, às vezes vêm as frustrações, às vezes vêm os desafios, o foco muda. E isso que estava acontecendo com a igreja em Efésios. Jesus se apresenta em Apocalipse como aquele que anda entre os candelabros, entre as igrejas. Isso também fala um pouco sobre a autoridade de Jesus. Fala o cuidado e o propósito dele. Ele vê o caminho, ele vê o que está acontecendo e ele sabe exatamente onde a igreja está. A Bíblia é clara que Deus criou a igreja para a sua glória. Não para um entretenimento, não para um status, não para um sucesso humano. E por isso que Jesus diz à igreja em Efésios: vocês fazem muitas coisas maravilhosas, mas uma coisa vocês estão esquecendo: estão abandonando o primeiro amor. Quando a igreja existe para outra coisa que não seja a glória de Deus, ela começa a perder a sua própria identidade. Porque propósito, às vezes, define a direção. E por isso que Jesus faz esses elogios à igreja em Efésios, mas também faz uma correção. A igreja pode continuar ativa, correta, organizada, com o coração, já não é o mesmo. Não é o mesmo lugar. Não é a mesma coisa. E a aplicação para nós, a pergunta para nós é: estamos fazendo as coisas
certa ou estamos glorificando a Deus? Imagine, eu acho que todo mundo aqui tem um celular. O celular, ele é perfeito, você pode usar ele todos os dias, tem conexão com a internet, Wi-Fi, você pode fazer tudo perfeito com o celular. Mas, com o tempo, você vai tentar mandar uma mensagem, não vai. Tenta fazer uma ligação, não vai. Ela não está se comunicando direito o celular. E nós fazemos o quê? Pegamos o celular, jogamos fora e compramos outro. Sem sinal, sem conexão por fora, funciona. Mas por dentro, não há comunicação. Assim também pode acontecer na nossa vida cristã. A gente canta, serve, participa, responde amém, mas perdeu a conexão com aquele que nos amou, que é Jesus, Deus. E é difícil, às vezes, perceber que isso acontece com o celular. Às vezes é difícil nós perceber isso quando acontece na nossa vida. Porque isso aconteceu comigo. Eu cresci indo para a igreja com a minha mãe, com a minha avó. Elas conheciam todo mundo na igreja, cantavam os hinos, oravam, participavam ativamente da igreja. Mas eu achava que aquilo ali era bonito, mas não era eu que estava lá. Eu era criança e eu não entendia muito bem sobre religião. Mas se alguém chegasse para mim e perguntasse: Ian, você ama Jesus? Provavelmente eu não saberia responder. Porque eu vivia uma fé emprestada da minha mãe e da minha avó. Mas com o tempo eu percebi que aquele lugar não era para mim, a igreja. Até que então, um dia, um amigo meu me chamou para conhecer outros amigos dele, que hoje é um dos grandes amigos para mim também, que é o Luiz e Luke. E para mim foi tudo diferente. Não era igreja, era uma casa. Não tinha uma cruz, mas tinha pessoas lá dentro. E tudo começou a mudar dentro de mim. Não era porque eu estava indo para a igreja, não era porque eu precisava da fé da minha avó, da minha mãe emprestada, mas era que eu queria saber quem é esse Jesus. Que até um dia eu pude ver quem esse Jesus é. No dia 30 de outubro de 2017, às 7h45 da noite, eu tive o primeiro encontro com esse que me amou primeiro, que era Jesus. E a minha escolha não foi porque a minha mãe, minha avó e meus amigos seguiam a Jesus, é porque eu queria seguir esse Jesus. Eu queria ter esse relacionamento vivo com Jesus. E a conexão com essa igreja aqui? Qual é a conexão? Você está contando essa história, qual é a conexão para a gente hoje? Jesus, ele gosta muito de elogiar as pessoas, principalmente as igrejas, porque é um povo que pertence a ele. Jesus elogia a igreja de Efésios por um trabalho árduo, pela perseverança, o compromisso com a verdade bíblica. E Efésios era uma igreja madura, forte e correta. Mas fazer coisas certas não substitui amar aquele que nos amou primeiro. Eles defendiam a verdade com firmeza, mas não se deleitavam em Jesus como antes. E Jesus disse: vocês fazem tudo certo, mas perderam o primeiro amor. Em Mateus 23, Jesus citou aos fariseus a mesma coisa. Eles conheciam todas as leis, cumpriam todas as regras, mas os seus corações estavam longe de Deus. Então, é possível nós servir por hábito e não por amor a Jesus. Trabalhar muito, mas com o coração distante de Jesus. Falar de Jesus sem alegria em Jesus. Orar por obrigação.
não por um desejo de Jesus. Nem toda atividade revela uma intimidade com Ele. E a minha pergunta para você é: qual foi a última vez que você orou, não porque tinha que orar, mas porque queria estar com Jesus? Jesus, Ele não procura uma igreja que funcione muito bem. Ele procura corações que pertencem a Ele. Porque fazer o certo sem amor ainda nos coloca em risco diante de Deus. Jesus, agora, Ele vai entrar naquele período de direto ao ponto, direto à raiz, que às vezes nós não gostamos de receber broncas, mas às vezes é necessário nós receber bronca de Jesus. E o perigo, terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui, o perigo é abandonar esse primeiro amor. Jesus diz algo muito forte e direto: contra vocês, porém tenho isto, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Eu lembro, no ano passado, eu estava fazendo umas férias com o pessoal da Casa Cruzeiro. E estava Monique, Lucas e minha irmã dentro do carro, tudo direitinho, tudo funcionando perfeito. A gente entramos no carro, seguimos o GPS, mas com o tempo nós percebemos que estava indo para o lugar errado. Estavam perdendo a direção. O caminho era esse, nós estávamos indo para aquele caminho. Até no final, nós entramos dentro de um condomínio que estava tendo festa. E o motorista falou: é aqui que vocês vão ficar? Eu falei: não é aqui. Não é aqui. Precisamos sair daqui. E aquele local era cheio de buraco. No Rio de Janeiro era cheio de buraco em qualquer lugar. E o motorista estava ficando com raiva, porque a suspensão do carro dele estava cada vez sendo testada. Enquanto isso, Monique, Lucas e minha irmã estavam tranquilos, rindo da situação. E eu falei assim, eu fiquei pensando: se vocês ficar desse jeito, a gente não vai a lugar nenhum, ninguém vai ajudar a gente, o sinal do GPS parou de funcionar, meu celular já perdeu a conexão, e aqui, o que a gente vai fazer? Se a gente continuar nessa brincadeira, rindo, a gente não vai a lugar nenhum. E a decisão mais, falar fácil, porque o motorista já queria deixar a gente ali naquele lugar, ele já não queria levar a gente no destino final. E eu fiquei um pouco desesperado, porque não tinha conexão, meu celular não funcionava, o do motorista já estava sem funcionar também. Monique rindo, Lucas rindo. E eu falei: vamos ficar por aqui. Não foi isso que eu falei. Eu falei: não, motorista, por favor, leva a gente de volta para a estrada principal. Porque de lá nós podemos ligar para alguém para nos ajudar, para nos resgatar. E o motorista foi. Então daí nós ligamos para o Luiz, e o Luiz ligou para o Luke, e do lado a gente foi resgatado. Chegamos no nosso destino. No paralelo com essa passagem que nós estamos vendo aqui, eu estava numa viagem com pessoas certas, com o endereço certo, até que, em certo momento, o GPS parou de funcionar. Algo fundamental estava errado. Se nós continuássemos avançando, a gente estaria completamente perdido naquele local, naquele ambiente. E é exatamente assim que aconteceu quando abandonamos o nosso primeiro amor. Você continua indo aos cultos, continuando servindo, continua fazendo as coisas de uma pessoa cristã deve fazer, mas sem intimidade real, sem dependência verdadeira, sem aquele amor que queimou você em primeira vez, aquele amor de Jesus. Você acaba se afastando do seu destino. Qual é o destino? Qual é o propósito? De nós glorificar a Deus. Qual é o destino? Amar Jesus em primeiro lugar. E o afastamento, quando nós abandonamos o primeiro amor, é um processo gradual, não é uma coisa que a gente esqueceu de um dia para o outro, não. Com o tempo vai passando, a gente
A gente estava nessa direção, a gente acabou indo para outra direção. Nós precisamos, às vezes, parar e pensar, ok, aonde eu estou indo? Eu preciso voltar para a estrada principal. Eu preciso voltar para aquele que me amou primeiro. Em Jeremias 2:13 descreve muito bem isso. O meu povo cometeu 2 pecados. O primeiro é abandonaram a mim, e segundo, a fonte da água viva. Cavaram suas próprias cisternas e cisternas rachadas, que não retêm água. Quando Jesus deixa de ser o nosso primeiro amor, outras coisas ocupam o lugar. A alegria que nós tínhamos no início começa a diminuir. A fé que nós tínhamos no início esfria. O serviço, o ato de servir vira uma obrigação. Jesus chama de volta. Jesus, ele não manda a igreja de Efésios, vai, trabalha mais. Trabalha mais. Não, ele chama a igreja para voltar. Ele não diz, volte a sentir, mas ele diz, lembre-se, arrependa-se e volta às primeiras obras. Por quê? Porque quando nós amamos Jesus de verdade, nós oramos diferente. Servimos a Jesus e ao povo dele diferente. Vivemos uma vida diferente. Adoramos Jesus diferente. Ninguém perde o primeiro amor de uma vez. É um processo sutil. O maior perigo não é parar de fazer as coisas para Deus, é continuar fazendo sem estar com Ele. E a minha pergunta, qual foi a última vez que você se alegrou na presença de Jesus? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, não para preparar algo ou cumprir um devocional, mas para estar simplesmente conhecendo quem Ele é? Jesus não expôs o problema para nos deixar sem esperança. Depois da alerta, Ele oferece um caminho. Onde há arrependimento, ainda há promessa. Jesus nos chama de volta, não para mais atividades, mas para o primeiro amor. Depois de mostrar o perigo de abandonar o primeiro amor, Jesus, ele não fecha a porta. Ele não fecha a porta, mas ele aponta para uma promessa. Jesus fala com Efésios com sinceridade, mas também com uma esperança. Ele faz um aviso sério, mas também com uma promessa generosa para a gente. Alerta que ele fez, removerei o teu candeeiro do seu lugar. A igreja, ela pode continuar funcionando perfeitamente, mas sem a luz, sem direção, sem impacto real, a luz não se perde de uma vez. Ela vai se apagando quando a gente perde aquele primeiro amor. Isso me fez lembrar dessa viagem que eu fiz. O endereço era correto, mas em algum momento percebemos que estava no caminho errado. Se a gente continuasse avançando nesse caminho, provavelmente a gente ia se perder. Talvez eu não estaria aqui, talvez Monique, Lucas, ninguém estaria aqui. Estaríamos perdidos na cidade do Rio de Janeiro. Se a gente deixa, se o motorista deixa a gente aqui, naquele local, a gente poderia falar, a gente pode caminhar até o destino. Mas não. A melhor decisão foi voltar para a primeira estrada principal. Porque de lá nós vamos pedir ajuda. Ajuda uns aos outros. É uma igreja que funciona. É uma igreja que volta à essência de que ela foi criada, que é amar Jesus e amar os outros.
E a promessa que Jesus faz aqui é: aos vencedores darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem vence não significa que já perdeu, é quem reconhece e retorna. Viver o primeiro amor não é algo só para a eternidade, é experimentar a vida de Deus hoje. É caminhar na luz, na presença e no amor de Cristo agora. E o caminho de volta, Jesus mostra 3 passos simples para a gente. Primeiro, ele lembra quando eu te conheci, lembra de onde você estava e para onde você está agora. Ele não fala para você lembrar dos seus pecados, ele não fala para lembrar das coisas terríveis que você fez, mas ele fala: lembra-se daquele amor como no início. Segunda coisa que ele dá para nós é esse direito de se arrepender. Reconhecer que nós se afastamos de Deus é uma coisa que às vezes é muito difícil para nós. Mas Jesus oferece isso para nós. Lembre-se, arrependa-se. Eu ainda amo você, mas você precisa mudar essa direção. Você está indo nessa direção. Você precisa voltar para essa estrada principal. E a terceira coisa, ele fala: volta. Volta a sentir. Volta a experimentar esse amor. Volta a sentir. Não é uma coisa de relacionamento hostil do mundo, mas é um relacionamento que nos aproxima de Deus. Quando nós voltamos, é uma coisa que nós sentimos no início e voltamos a sentir novamente. Jesus, ele não nos chama para uma religião muito melhor, mas para um coração, mas para um relacionamento vivo com Ele. O Evangelho não é para fazer mais para Deus, mas sim viver com Deus. É encontrar a voz dele que ainda chama e a luz que ainda pode brilhar. E o caminho de volta para Jesus continua aberto para esse relacionamento. Jesus ainda chama a igreja a voltar para Ele. Então, como nós podemos fazer isso na prática? Recupere o tempo de oração, não para pedir coisa, mas para estar com Ele. Leia a Bíblia, não para estudar, mas para encontrar Jesus em cada palavra que está na Bíblia. Cative gratidão diária. Às vezes a gente só quer pedir, mas esquece de falar: obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, porque o Senhor me ama. E simplifique. Não precisa criar uma rotina muito pesada. Sejam 1 hora, 2 horas, até mesmo 15 minutos do seu dia. E fale com Ele. Tenha intimidade com Ele. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava olhando todas as coisas de errado que eu faço na minha vida. Tantas coisas que eu faço que às vezes fico bolado, estressado por coisas bobas. Mas aqui Jesus, Ele sempre ama quando nós esquecemos as coisas que nós fazemos no passado e começa a viver uma nova vida com Ele. Quando nós esquecemos as coisas que eram terríveis na nossa vida, mas agora a gente voltamos para Jesus. Voltamos para o início. Enquanto a banda vem ao palco, eu queria terminar essa carta, que essa carta não é sobre Efésios, mas sobre nós mesmos. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele anda no meio da igreja. Ele anda no nosso meio aqui. Ele está sentado do seu lado. Ele está na sua frente. Jesus é quem vê quando o coração esfria. Não é o pastor, não é os líderes aqui,
É Jesus que vê isso. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, Jesus ainda chama. Quando percebemos que estamos no caminho errado, Jesus ainda nos chama. O problema aqui, em Efésios, não era falta de serviço, era falta de amor. Eles esqueceram o amor de Jesus. O problema para a gente, às vezes nós distanciamos de Jesus por coisa boba. Às vezes, uma frustração dentro da igreja. O pastor falou isso que me deixou com raiva. Isso acaba te afastando de Jesus. Porque Jesus, ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E por isso, a pergunta não é: eu estou ativo na igreja? Mas a pergunta é: Jesus ainda é meu primeiro amor? Jesus não vem com condenação à igreja, mas ele vem com um convite. Lembre-se, arrependa-se e volta. Não é sobre fazer mais para Deus, é sobre estar com Ele. Hoje é dia de voltar à fonte. Hoje é dia de colocar Jesus no centro novamente. Hoje é dia de amar Jesus acima de qualquer coisa. Jesus, quando Ele levou a cruz, Ele pagou todas as nossas dívidas. Nós não conseguiríamos pagar, mas Ele pagou. Antes de nosso esforço, Ele falou assim: não, eu vou, porque eu amo cada uma dessas pessoas aqui. Eu amo o povo, eu amo eles. É por isso que hoje Jesus ainda estende o braço dele. Jesus ainda estende a graça dele sobre cada um de nós. Eu não sou perfeito, mas ele me faz perfeito por tudo que ele fez, por mim e por você. Quando reconhecemos que falhamos, Jesus, ele não rejeita a gente, mas ele estende o braço dele para nós resgatar. Ele não aponta o dedo de acusações, mas ele estende o braço de um bom pai para nos abraçar novamente quando nós voltamos. Eu posso te dizer uma coisa hoje pela manhã? Hoje é dia de você voltar. Aquele que te amou e aquele que vai te amar sempre. Mesmo com tantas falhas que nós cometemos, Ele vai sempre te amar. É dia de restaurar esse amor. É dia de colocar Jesus novamente no centro de nossas vidas. Enquanto a banda vem para o palco, a gente vai tirar esse tempo para responder. É um tempo quando nós olhamos para Jesus novamente. Nós celebramos aqui a Santa Ceia. É um tempo de quando nós lembramos o que Ele fez por nós na cruz. E nós confiamos que um dia Ele voltará para a gente e nos reconectar com o Pai novamente. Então, se você acha que esse amor por Jesus em 2025 esfriou, em 2026 é um dia de recomeço. Hoje a gente só está no início do ano. É um tempo de voltar até esse encontro com Jesus. Se você que quer voltar ao primeiro amor estava longe, hoje é a oportunidade de você voltar. Se você quer ser parte de uma igreja ativa, eu acho que a Cross Church está preparada para isso. Nós, antes de qualquer coisa que nós fazemos aqui, nós oramos, olhamos para Jesus. E quando nós fazemos isso, nós mostramos, manifestamos a glória de Deus no meio da nossa igreja, para fora dessa igreja, para a sociedade no Rio de Janeiro. Somos chamados a amar Jesus em cima de todas as coisas. Então hoje é uma oportunidade de você falar com Ele. Então eu vou pedir para vocês ficarem de pé.
e estender-se sua mão como um sinal de Jesus, eu estou aberto para receber esse teu amor novamente. Fala com Ele, porque Ele te ama. E como nós somos cristãos, a gente tem essa oportunidade de orar por 3 coisas: desculpa, por favor e obrigado. Desculpa porque o nosso coração se distanciou de Ti, Pai. Desculpa porque eu sou falho. Por favor, ajuda-me a voltar a esse primeiro amor. Ajuda-me a lembrar aquelas maravilhas que o Senhor fez por mim.